Paz e luz, muita luz no teu caminho. Vamos conversar sobre algo muito discutido, sobre as pirâmides do Egito. Vamos ter aquela conversa sobre as pirâmides, os seus construtores, os mistérios, principalmente da pirâmide de Gizé. E no final dessa minha palestra, eu vou colocar para você um documentário muito bom. Esse documentário eu achei ele nota 10. E ele vai lhe esclarecer muitas coisas. E é claro que existe a opinião dos teóricos, né, mas nesse documentário eles foram muito bons. E você vai compreender mais ou menos o que eu estou falando. Temos vídeos no canal João de Assis que fala sobre a construção das pirâmides. E teoria registrada sobre que a construção das pirâmides seria de povos pré-diluvianos. Realmente, as pirâmides são fenomenais. Sua arquitetura, sua ciência, tudo nela leva a uma tecnologia avançadíssima que a ciência hoje fica boquiaberta. Aquelas explicações que a pirâmide foi construída em 20 anos, tal, não cola mais devido à grandeza da pirâmide, os detalhes dentro da pirâmide, pedras que são encontradas somente a 9.000 quilômetros de distância da pirâmide, furos que parece que foram feitos com máquinas, coisas perfeitas que deixa todos atônitos. Aquilo é um fenômeno incrível. Apesar de alguns dizerem que as pirâmides foram feitas como túmulos, não foi encontrada uma múmia sequer dentro da pirâmide. Todas as múmias estão ao redor, estão em lugares que não são a pirâmide. Então, para que ou por que foram construídos aqueles prédios maravilhosos? Só foi superado pela Torre Eiffel em 1800 e alguma coisa. Então, o que seriam as pirâmides? Quem foi que construiu as pirâmides? Para quê? Qual o objetivo? Realmente existia um povo chamado Povo das Pirâmides, que abrangia o Egito, a América Latina, a América do Norte, a China e muitos lugares no mundo, como Índia. As pirâmides são semelhantes. As pirâmides da Amazônia, as pirâmides da América Central, as pirâmides do Egito são muito semelhantes. Quem seriam os construtores das pirâmides? E que povo seria esse chamado Povo das Pirâmides? Será que seriam os egípcios? Será que seriam os maias, que gostavam de matar e cortar a cabeça das pessoas? Ou eles apenas aproveitaram a estrutura e começaram a habitar naquele local e se personificaram com aquele local, fizeram roupas, desenhos e tudo mais em coisas que já existiam? Pois bem, segundo a nossa teoria, as pirâmides foram construídas no mundo pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. O dilúvio é inegável. Ele é citado pela maioria dos povos da Terra, da sua forma, é claro, né? Até pelos egípcios é citada a grande inundação. Então, na cultura egípcia, na cultura maia, na cultura asteca, existe o fenômeno do dilúvio. Aquilo tudo foi construído antes do dilúvio. Por quem? Segundo a nossa teoria, ele foi construído por ordem divina, com a ajuda dos anjos, pelo nada mais nada menos faraó, vamos dizer assim, Enoque da Bíblia, aquele que tem o livro apócrifo de Enoque. Lá no livro apócrifo de Enoque, capítulo 2, ele nos fala sobre uma grande construção que deveria ficar para a posteridade. E Enoque, que é bisavô de Noé, ele deve ter construído essas cidades através de ajuda de anjos. Os anjos, eles intervêm nesse mundo há muito tempo. Podemos ver que eles interviram no mundo logo no início, quando Adão e Eva foram interceptados por Lúcifer, que é um anjo, e Lúcifer passou um conhecimento para Eva, um conhecimento maligno, e esse conhecimento fez com que a nossa raça toda caísse. Logo depois nós encontramos povos sendo influenciados por anjos,
Encontramos Hitler, através da sua religião chamada Vril. Ele construiu bombas e mais bombas, orientado por extraterrestres ou por anjos, porque já que a sociedade Vril, ele tinha vários tipos de religião dentro dessa religião Vril. Uns pegavam a informação dos anjos, outros pegavam a informação dos extraterrestres, e pode ser a mesma coisa. Aqui próximo, vamos dizer no tempo, né, encontramos um homem fantástico chamado Nikola Tesla. Tesla, ele criou a lâmpada normal, aí veio Thomas Edison e tomou, aí ele criou a fluorescente, criou o micro-ondas, criou a arma da morte, que é o projeto ARPA, que hoje existe, e criou o princípio da internet, o motor elétrico. Ele, vamos dizer, acendeu a cidade de Nova York. Com 18 anos ele criou o motor elétrico. Era um homem superdotado, algo fantástico. Você tem que estudar a vida de Nikola Tesla. Coloca no YouTube Nikola Tesla, que você vai ver. Só que esse cara, ele quando chegou próximo à sua velhice, ele disse abertamente que ele fazia os seus eventos baseados em informações dos anjos ou de extraterrestres que viviam em Marte. E isso, alguns começaram a dizer que ele era louco, que era doido e tal. Aí veio a Companhia de Eletricidade dos Estados Unidos, que ganhava muito dinheiro, inclusive por causa dele mesmo, né? E acusou ele de mesmo que era louco, tal, mas só porque ele criou um equipamento que era a transmissão de eletricidade sem fio. Ou seja, ele iria transmitir para os Estados Unidos toda a eletricidade como fosse rádio. E você teria um rádio, não precisaria de um fio. Era só ligar um botãozinho, o rádio mesmo carregava com a eletricidade do ar ou da terra. Isso é fantástico. E ele mesmo dizia que essas informações e essa tecnologia não era dele. Ele apenas fazia o que os anjos ensinavam. Hitler, Nikola Tesla são provas próximas ao nosso tempo. Então, por que não dizer que os construtores das pirâmides utilizaram tecnologia angelical? Os anjos têm tecnologia, tanto anjos do bem quanto anjos do mal. Então eles usam espada, eles usam atenais, usam trombeta, e isso é equipamento. Equipamento é tecnologia, né? Quantos povos índios aqui do Brasil não tinha a espada, não tinha tecnologia, e morreram na espada dos portugueses, dos franceses, dos espanhóis, porque não tinham espada. A espada era tecnologia danada, de boa, e mataram os índios com essas espadas, né? Então, o anjo tem uma espada, é uma tecnologia. Então, não dá para a gente imaginar que fizeram uma pirâmide ou 3 pirâmides daquela, com conotação astral, com conexão com as estrelas, pontos cardeais no centro da Terra, tal, com um monte de coisa que você sabe. Você está me escutando, você estudou, você sabe a tecnologia que as pirâmides têm. Não vai dizer que eles construíram isso com martelos de cobre, com martelos de pedra. Não existe. Pedras pesando toneladas, centenas até de toneladas, sendo arrastado pelo deserto, com o quê? E a logística? E esse escravo tem que beber água, tem que comer, tem que dormir. Como no deserto? Então, fica a nossa teoria. Teoria é para se pensar. Essa civilização das pirâmides era comandada por Enoque, aquele que foi transladado pela Bíblia, que ele vivia com Deus, andava com os anjos. Na cultura egípcia, ele se chamava Saurite. Era o Enoque da Bíblia. Chamava-se Saurite e era um faraó. E foi ele o responsável, né, pela a construção das pirâmides. Com certeza, aquilo não foi construído por escravos, por pessoas indoutas. Aquilo tem nível, aquilo tem prumo, aquilo tem uma engenharia que os engenheiros de hoje, com o equipamento de hoje, teriam dificuldade para fazer aquilo ali. A Bíblia fala do velho mundo. O velho mundo era o mundo das pirâmides, com tecnologia diferente. A pirâmide de Gizé, por exemplo, podemos dizer que ela era
de fato e de verdade, uma geradora de eletricidade. A eletricidade que Nikola Tesla falava, que era a eletricidade transmitida pelo ar, sem fio. Isso era uma tecnologia tremenda. Tremenda. Existem coisas dentro da pirâmide de Gizé que para um engenheiro hoje fazer seria muito e muito difícil. Talhamento de pedra, alisamento de mármore, ou seja, coisas que necessitam de ferramentas pesadas e para causar aquela fineza naquela pedra, aquele brilho, aquela textura. Com certeza, afirmo eu, usando as fontes que eu tenho de estudos, né, e também fontes espirituais, que as pirâmides foram construídas por uma civilização pré-diluviana. E Atlântida realmente existiu. Atlântida era, de fato e de verdade, a população pré-diluviana, que era uma população que vivia em torno de 1000 anos cada pessoa. Ou seja, imagina um cara com 1000 anos, né? Não um preguiçoso que vive dormindo numa rede 1000 anos, mas um homem ativo, um homem inteligente, 1000 anos. Então ele iria desenvolver muito mais. E essa civilização pré-diluviana, ou Atlântida, que eu já estou unindo os dois, ela foi destruída por causa da violência. Começaram a haver uma violência muito grande, uma mistura de raças, gerou uma violência muito grande, e Deus resolveu acabar com o dilúvio. Houve o dilúvio, a inundação foi mundial e toda a carne inspirou, ou seja, morreu. Novamente começou toda a história. E alguns povos que saíram dessa inundação vieram e tomaram novamente aquele local como moradia. As pirâmides da América Latina, inclusive as pirâmides da América Latina, os próprios habitantes das pirâmides da América Latina, do Peru, né, diziam que aquilo ali foi tudo construído pelos deuses e que eles um dia iriam voltar para tomar posse das cidades. Porque eles chegaram, não foram eles que fizeram. Eles chegaram ali e viram aquele negócio. Então um virou rei, outro virou não sei o que, sacerdote, e começaram a tomar posse daquele lugar. As outras tribos, quando viam aquela estrutura, ficavam com medo, ficavam temerosas, achavam que era um povo forte, e nisso eles mesmos se aproveitaram disso e cresceram. Mas dentro da cultura deles, eles diziam que naquilo ali não foi eles que fizeram, foram os deuses. Quando eles chegaram ali já estava. Em alguns lugares nós encontramos cidades inteiras soterradas na areia, encontramos soterradas no Atlântico, no Oceano Atlântico. Isso aí mostra que houve inundação, houve um soterramento na terra e um soterramento dentro do mar mesmo. Existe debaixo da areia do mar cidades, e também em cima, inundada por água, cidades com degraus de 1 metro de altura, 1,20 m de altura, e tudo aquilo naquele estilo, naquela linha gótica, vamos dizer assim, egípcia, naquela forma de geometria. Então a Bíblia é bem clara: houve um mundo que pereceu. Apesar de alguns não quiserem acreditar na Bíblia, mas ela já dizia há muito tempo: houve um mundo que pereceu, houve um povo que pereceu. Só que as informações que nós temos desse povo é muito pouco. Temos através do livro de Melquisedeque, você pode ver no meu canal, tem um livro de Melquisedeque no texto, você pode ler o texto todinho, original. E você tem também o livro de Enoque e outros livros, mas o que merece credibilidade seria o livro de Melquisedeque, muita credibilidade. O livro de Enoque, a credibilidade é discutível, mas também tem credibilidade sim. E ele relata fenômenos matemáticos, Sol, a Terra girando ao redor do Sol, tal, gira isso. Ele mostra fatos matemáticos que na época era difícil. E o livro de Enoque é um livro pré-diluviano, como também o livro de Melquisedeque. Ou seja, Noé e a sua família guardaram dentro da arca alguns escritos. Me diga uma coisa: se você soubesse que o mundo ia acabar, você não ia guardar alguns livros? Sim ou não? Vamos dizer agora, o mundo vai acabar daqui a tanto tempo, tá? Você fazia o quê?
Você não guardava nem chip de computador, nada, você guardava livros, porque pode ser lido. Então eu acredito pessoalmente que Noé fez a mesma coisa, guardou dentro da arca, embora a Bíblia não relata, livros antiguíssimos. Muitos deles se perderam, outros escaparam, mas a escrita é muito parecida, a forma de escrever é muito parecida. Então houve uma civilização muito grande. Alguns diziam que o período pré-diluviano do pecado para Noé houve 1650 anos. A maioria dos teólogos acreditam nisso. Porém, os novos teólogos não acreditam. Eles datam de 8.000 anos, do pecado até Noé. 8.000 anos. Porque ele falou o seguinte, que se fosse 1650 anos, quando houvesse o dilúvio, alguns personagens bíblicos ainda estariam vivos, né, e iriam morrer afogados. Então ele fala também que ele sai somando uma soma diferente da outra e dá 8.000 anos. Ele soma por, vamos dizer, fulano viveu 1.000 anos, então aí vai somando esses 1.000. Cicrano viveu 900, Matusalém viveu 930 anos. Quando soma-se tudo isso aí, dá 8.000 anos. Os teólogos antigos não acreditavam nisso, porque achavam que 8.000 anos é muito tempo, mas 8.000 anos é 8.000 anos, é o suficiente para construir quantas pirâmides quiserem. Então a tecnologia que nós encontramos nas pirâmides, vamos passar agora um documentário para você, e eu chamo a sua atenção para esse documentário. Essa tecnologia era uma tecnologia diferente, onde se produzia eletricidade sem fio, onde se sabia onde estava tal constelação, onde sabia os pontos cardeais, o centro da Terra. Tecnologia antiguíssima, porém muito além da nossa, que ainda está evoluindo. Nós pensamos que somos inteligentes, que criamos um computadorzinho e tal, mas existe tecnologia muito mais avançada. A nossa tecnologia, como eu falei, tem a mão dos anjos. Os anjos sempre interviram nesse mundo. E quando eles intervêm, eles deixam a sua marca. Eles deixam a tecnologia, eles mandam a pessoa construir um negócio, a pessoa constrói, muda tudo. Quem inventou a bomba atômica foi Hitler, depois passou para os Estados Unidos combater a Rússia. Né? Mas tudo informações de anjos. Toda a tecnologia americana veio dos alemães. Na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães eram muito mais avançados do que os Estados Unidos, do que outros países. A tecnologia alemã era incrível. Até hoje se usa ainda as prensas fabricadas depois de Hitler na Alemanha. Então esses caras eram demais. E eles tiveram grande influência dos anjos, dos Emanas, da Índia. Eles foram, pesquisaram, traduziram o sânscrito, pesquisaram as naves, pesquisaram tudo, fora as profetisas da religião Vril, V-R-I-L, que profetizavam sobre Hitler, que diziam para Hitler invadir tal país, fazer tal bomba, é assim, é assim. Agora uma observação: os espíritos ou anjos caídos sempre fazem isso, eles vão dando corda, depois eles puxam de vez, né? Invade tal lugar, Hitler invadia, invade tal lugar, Hitler invadia, depois ele mandou Hitler invadir a Rússia. A Hitler se lascou. Quem acabou com Hitler foi a Rússia, não foi os Estados Unidos não, viu? Foi a Rússia, foi quem acabou com Hitler. Inclusive, por que os Estados Unidos não jogou uma bomba atômica em cima de Hitler? Os Estados Unidos só jogou a bomba em cima do Japão. Por quê? Porque Hitler era parente da família Rothschild, dos Illuminati. Ele era um Illuminati. Era filho do grandão lá, do Illuminati, com uma alemã. Né? E aí Hitler, ele tinha o sangue dos Illuminati, dos dominadores do mundo, né? Que sempre vai haver. Não entra nessa onda não. O mundo está sendo dominado. Sempre foi. Sempre foi pro Nabucodonosor, sempre foi pro fulano, sempre foi pro cicrano. Vai chegar um dia que vai chegar a besta e domina tudo. Mas ninguém vai pensar: o mundo está sendo dominado, meu Deus, o Rothschild, não sei o que lá, família Bilderberg, grande coisa. Tomara que eles dominem mesmo. Porque se eles dominar, a China domina. Aí a China vai impor a sua vontade. O mundo sempre foi dominado e sempre vai dominar. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus é eterno. Mas ele age nesse mundo sim. As pirâmides do Egito retratam que o povo
que viviam antes do dilúvio não eram os macaquinhos escondidos em cavernas comendo carne crua. Era um povo que tinha uma tecnologia e contatos com extraterrestres, com anjos do bem e anjos do mal. A Bíblia, no caso, o livro de Melquisedeque, mesmo retrata isso, que Adão recebia visita dos anjos de outros planetas. E eles trocavam presentes e informações. O livro de Melquisedeque diz isso. Então, se Adão recebia, os outros também receberam. Até o dilúvio. Quando houve o dilúvio, mudou tudo. Por que mudou? Ninguém sabe por que mudou. Mas houve uma mudança e a intervenção dos anjos se tornou mais tímida. As aparições dele se tornou mais tímida. Mas um dia volta de novo. Um dia vai chegar um anjo, descer com a sua nave no quintal da sua casa e falar com você. Ah, é o cão, é o Satanás? Pode ser. Porque o cão e o Satanás é um anjo, né? Agora também tem os anjos de luz, que são os anjos de Deus, que vão recolher as pessoas quando houver o arrebatamento. Não é eles que vão recolher? A Bíblia não fala que ele enviará os seus anjos, chegará até as nuvens e enviará os seus anjos por todo mundo e recolherá tal. É os anjos que vão recolher. Então, um deles vão aparecer e vão recolher pessoas e vamos embora para fugir da destruição desse mundo. Então é o seguinte, deixando bem claro a teoria antes de passar esse documentário e dizer que eu acredito nesse documentário 95%, viu? Eu já assisti ele várias vezes e separei ele para você assistir. Olha bem, as pirâmides teriam sido construídas, preste bem atenção, as pirâmides seriam construídas pelo faraó chamado Saurite, que em hebraico é chamado Enoque. O mesmo do livro e da Bíblia, que a Bíblia fala sobre Enoque. E o livro Enoque também. Mesmo que o livro Enoque não está na Bíblia, por causa do sexo dos anjos, mas ele é citado várias vezes na Bíblia. Inclusive textos do livro de Enoque é citado na Bíblia. Aquele texto que diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então esse texto está na Bíblia e está no livro de Enoque. Eu já li várias vezes o livro dele e é um livro muito bom, nos dá muitas informações, é um livro diferente. Então, antes do dilúvio, haveria uma sociedade chamada Sociedade das Pirâmides, espalhada pelo mundo. E aguarde uma nova teoria, que é a teoria do continente adâmico. É um vídeo que eu vou gravar ainda essa semana sobre uma teoria que eu tenho há muitos anos, antes mesmo de ter internet, através de viagens em sonhos. Eu escrevo livros através de sonhos. Você pode ver aí no meu canal Joyce de Assis. Você entra aí, Joyce de Assis, clica, vai lá e tem o livro Enigma dos Sonhos, Bahia dos Holandeses e outros livros de história que eu escrevo, tudo baseado em sonhos e na história mesmo. Eu sonho, vivo o personagem e escrevo, baseado na história, tanto do sonho quanto a história normal. E houve algumas revelações que eu transformo em teorias, não é Deus falando, não, mas eu sonhei, então eu achei interessante, pesquisei e fiz uma teoria. Então você aguarde essa teoria chamada teoria do continente adâmico. Eu gostaria que você sinalizasse no final desse vídeo, aí colocasse positivo aí a setinha para cima e colocasse um comentário para eu vou ler com carinho, tá certo? Você pode colocar seu comentário. E aqui ninguém quer ser mais sabido que ninguém. Ah, porque eu sou sabido, não sei o que lá, sou sábio, né? Observamos que no passado as pessoas queriam ser mais sábios do que tudo. Ah, porque a gente veio de uma ameba fecal, é Tamoeba colis, é porque o homem veio evoluindo, virou um girino. Quando hoje a própria ciência está notando que não foi bem assim, era tudo fantasia, né? Então tem coisas que a própria ciência notou que é fantasia. Às vezes a gente está assistindo um documentário, aí não, porque há 5 bilhões e 400 milhões de anos essa nuvem de poeira cósmica estava da cor azul, de repente virou amarela. Como é que ele sabe? Ele estava lá para ver? Há 5 bilhões e 400 milhões de anos? E há 8 bilhões e 400 milhões de anos essa pedra virou essa outra pedra. Quem é que estava lá para saber? Você estava lá? Eu? Ele, o cientista, estava? Não estava. Não, é porque através dos estudos, às vezes o cara se perde. E alguns cientistas, eles são mais crentes do que muitos crentes. Que eles acreditam que de uma ameba a gente veio, existiu e viramos ameba, então, e tal.
muitas vezes existem alguns cientistas que são mentes de ameba. Né? Agora, a Bíblia nunca foi contra a ciência. E a religião dos pré-diluvianos era uma religião misturada com ciência. Era uma religião que tinha ciência e política. A própria religião seria uma espécie de política celestial. Seria lá no céu, seria um tipo assim, um querubim que obedece a um serafim, que trabalha de um jeito, que o serafim é maior do que não sei o que lá, existe uma hierarquia. Então será que a religião seria uma imitação da política do céu? Haveria uma política no céu? Né? Sim, haveria. Porque Lúcifer caiu e levou um bocado de gente com ele. Então houve uma política, houve uma rebelião. Não é um sistema ditatorial. É um sistema onde os anjos têm opinião própria. E esses anjos visitavam as pessoas pré-diluvianas, que era um mundo diferente. Não chovia, subia um vapor da terra, a terra era muito úmida, a camada de ozônio era bem maior. Você pode ver que alguns anos atrás você ficava no sol e o sol não ardia. Hoje você fica no sol, o sol parece fogo, queima você. Então, a camada de ozônio naquela época era bem maior, a pressão barônica era muito elevada. E os cientistas mesmo dizem que quando há uma pressão maior, inclusive a câmara de Barr é uma ferramenta para curar as pessoas. Então os caras estão com doença, passa um tempo dentro da câmara de Barr e aquela pressão faz a doença sair. Então a pressão do ar muito elevada era benéfica. Então a terra era mais viçosa, não tinha sido lavada. O sistema da terra era um suor, um vaporzinho que subia da terra e regava a terra. Não tinha sido lavada por ondas impetuosas. Então, nós encontramos aqui no Nordeste. Eu gosto muito de andar no Nordeste. Pego minha esposa, meu filho, sai pelo Nordeste. É lindo demais. Tem muitas imagens aí no meu canal do Nordeste. Saio por aí sem rumo, dentro dos sertões. Nós encontramos preguiça pré-histórica de 4 metros de altura, 4,5 metros. Então isso aí é quase 10 vezes o tamanho dela hoje. Encontramos tatu, tamanho de um fusca. Isso mostra que o mundo pré-diluviano, ele era mais viçoso, porque não era só dinossauro e animais terríveis. Era o próprio animal que existe hoje, como uma tartaruga, enorme, tamanho de um carro. E um tatu, tamanho de um fusca. Então existia uma época viçosa, diferente, onde os homens falavam com os animais, porque a Bíblia fala que Deus colocou rivalidade entre o homem e o animal só depois do dilúvio. Onde o homem vivia 1000 anos, imagina o cara com 1000 anos. Só que quando Deus percebeu que um camarada com 1000 anos, ele pode destruir mais do que um homem com 1000 anos pode construir. Então ele resolveu dar fim a essa sociedade. Era uma sociedade elevadíssima, de homens que sabiam usar poderes mentais, né, que tinham poderes mentais. Hoje esses poderes estão aparecendo por aí, né? Aquela série na televisão de Super-Humanos retrata sobre pessoas que têm superpoderes, homens matemáticos, homens que conseguem fazer cálculos mais do que um computador, homens elásticos, ou seja, várias capacidades que a gente olha e fica incrível. Homens magnéticos, homens com visão de raio-x, homens com super velocidade. E isso tudo existia no mundo pré-diluviano, com mais ainda força, porque a matéria dava essa força para eles. O cara ali ia comer uma uva. Você pode ver na própria Bíblia, quando Israel chegou em Canaã, um cacho de uva era para 2 homens carregar. Eu queria desafiar qualquer pessoa a me mostrar hoje aonde tem um cacho de uva que são necessários 2 homens para carregar. Não tem, a terra está ficando mais fraca. A terra está ficando mais fraca, os alimentos estão ficando mais fracos e o homem também. Naquela época, antes do dilúvio, a coisa era outra, meu. Eu acho que devia existir cacho de uva enorme, homens enormes, gigantes, gigantescos. Aqui na Paraíba, em Algodão de Jandaíra, foi encontrado homens de 4 metros de altura. Isso depois do dilúvio, né? Eu acho que foi depois do dilúvio. Encontraram a tumba deles agora, né? Ninguém sabe se essa tumba é antes ou depois, dentro de uma caverna, chamada a Caverna do Caboclo. E lá foi encontrado esses homens. Na época foi, do governador Machado, foi catalogado
mas ninguém ligou, foi roubado os ossos, lá não tem mais nada hoje. Até a população de lá não sabe nem que existiu esses homens tão gigantes. Aqui na Paraíba, de 4 metros de altura. O fêmur deles mediam 4 palmos. Isso não é só na Paraíba, isso existe no mundo todo. Mostra que houve um mundo que pereceu. E a Bíblia tinha razão. Eu sei que tem muita gente fanática e doida usando a Bíblia, mas não é por isso que a Bíblia vai perder a sua veracidade. A Bíblia é um relato importantíssimo, tanto histórico como religioso. E ela relata essa destruição deste povo. Não é porque o filósofo grego disse que existia Atlântida tal, né? Tudo bem, ele disse porque realmente existiu. E quem era Atlântida? Era justamente o continente antes do dilúvio, que tinha esses povos, né, tão sábios, e como lá em Enoque capítulo 2 mostra uma construção que não poderia ser destruída. Então tudo indica que foi justamente as pirâmides. E essas pirâmides tinham conotação com as estrelas, conotação não sei o que lá. Coisas que nós hoje só podemos fazer com equipamento muito evoluído. A olho nu não dá para ver que existe constelação tal, não dá para ver o que a pirâmide mostra. Os pontos cardeais, enquanto a bússola foi inventada há pouco tempo, a pirâmide ela já é apontando para os 4 pontos cardeais. Então eu vou passar esse documentário para vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção. E isso não vai abalar a nossa fé em nada. Não adianta os crentes ficarem, oh meu Deus, eu vou morrer, tem extraterrestre, os anjos estão falando, vou morrer. Não precisa isso. A gente tem que ter uma mente aberta e saber que a Bíblia tinha razão. Eu fico contente, porque eu acredito na Bíblia. E a Bíblia tem razão. A Bíblia dizia que existia uma civilização pré-diluviana. E essa civilização, ela não fala como era, mas está aí na cara, existia aqui na América Latina. Era que abrangia o mundo todo, não era só o povo egípcio, não. Os egípcios que moram lá hoje são outros povos que vieram depois. Os caras que habitaram aquele local e que construíram aquele local já morreram faz tempo. E foi os pré-diluvianos. E Atlântida existiu. E Atlântida, quem era Atlântida? E quem eram os Atlântidos? Atlântida era o povo pré-diluviano, que construíram tudo aquilo com a ajuda dos anjos. Porque os anjos não são um monte de abestalhado celestial. Eu não sei de nada, eu sou um anjo, aleluia, aleluia. Não. Os anjos são homens do céu, que constrói equipamento, que faz equipamento, que tem espada. Tem ou não tem espada? Se você disser que um anjo não tem equipamento, então começa a rasgar a Bíblia. Onde tiver espada, você vai rasgar a folha. Vai rasgar muita folha, viu? O anjo usa espada, usa trombeta. Então o anjo tocou a sua trombeta. E aquilo ali o que é? Tecnologia. Não me espanta saber que um anjo voa, que um anjo tem uma nave, que um anjo pega uma energia e faz uma nave. Ah, pastor, o anjo voa. Por que o anjo precisaria de uma nave? Eu ando. E por que eu preciso de um carro? Porque as distâncias são grandes. Então, fica essa minha opinião e essa minha teoria registrada direitinho, que Atlântida foi construída pelos pré-diluvianos. E Atlântida é justamente onde as pirâmides, essas coisas aí, ela existiu de fato. Tecnologia incrível. Veja só esse documentário, preste atenção. Paz e luz, muita paz no teu caminho. Você pensa que quem construiu as cidades de Machu Picchu e as cidades maias e incas foram aqueles índios que sacrificavam as pessoas lá? Hã? Ou você acha que aquelas cidades, pirâmides, tanto da América Central quanto a grande pirâmide de Gizé e as demais, foram feitas com serrinhas e pedrinhas, né, sendo puxada por muitos escravos numa cordinha? Aqueles desenhos podem ter sido feitos muitos anos depois das suas construções. Essas construções foram feitas pelos pré-diluvianos, que eram homens que viviam muito tempo. Você acha que aqueles selvagens chamados maias, que o nome deles era outro, Maia foi o colonizador que conquistou e que apelidou esse nome,
que jogavam as pessoas, cortavam a cabeça, tiravam o coração. Você acha que aqueles caras têm a capacidade de saber anos e dias, distância disso, distância daquilo, lua, planetas? Aqueles eram os brutões. Eles chegaram ali depois do dilúvio, viram a cidade abandonada, tomaram posse e se personificaram até para assustar os demais, que eles eram os construtores daquele local, né? Temos a convicção, como diz também na cultura egípcia, que foi Enoque quem construiu as pirâmides. E a geração de Enoque foi quem construiu as demais pirâmides. Era uma geração só. Era um povo só daquela época que construíam e tinham essa tecnologia. Você acha que homens comuns como nós hoje, dessa geração, poderíamos construir tal coisa? Imagina isso há 3, 4 mil anos atrás. Então, fica claro que houve o grande dilúvio. E esse grande dilúvio não destruiu todas as cidades que existiam antes do dilúvio. E que essas cidades antes do dilúvio eram riquíssimas, cheias de tecnologias estranhas a nós hoje. Porque se os homens fossem construir hoje, eles construíam com tijolos pequenos, ficariam mais cômodos do que pegar uma pedra com 30 toneladas e carregar a 10, 15 quilômetros para colocar, e depois colocar outra, e depois outra, e outra, e outra, né, em cima. Então seria bem mais prático trazer esses tijolinhos pequenos que traziam os animais com mais facilidade. Essas construções eu posso afirmar a vocês, pelo estudo que eu tenho, tanto na Bíblia quanto nas culturas, que não foram esses povos que estavam lá que construíram. O que aconteceu foi, os povos chegaram, viram uma grande construção, como eles mesmos falaram, foram os deuses que fizeram isso aqui, porque eles sabiam que eles não tinham essa capacidade de fazer. E um desses deuses vão voltar, mas enquanto eles não voltarem, a gente toma conta. E se existe lá um desenhozinho, o cara arrancando o coração de uma pessoa e tal, esse desenho podia ser uma condenação de morte a um criminoso e tal, e eles pegaram aquilo ali e fizeram culto para gerar temor nas pessoas, fazer um espetáculo de dor e de horrores, né? E esse espetáculo até hoje, né, existe nas lutas, mas em Roma existiam esses espetáculos de dores e horrores, e as pessoas ficavam, né, e até gostavam disso tudo. Criaram uma religião infundada, e essa religião exigia sacrifício humano. Tudo isso baseado na vontade dos deuses, ou seja, daqueles que construíram as suas enormes e belíssimas cidades antes deles. Essas cidades não foram construídas pela atual geração. E existem também centenas de cidades no fundo do mar que ainda não foram descobertas. E eu tenho fontes para isso. Cidades gigantescas, enormes. Também foram os maias? Foram os egípcios que foram lá do fundo do mar? Ou foi um povo pré-diluviano e o mar mudou de posição? Tudo isso tem que ser levado, né? Pelo fato de eu ser um religioso, não quer dizer que eu seja burro. Eu sou fanático nessas histórias de civilizações. Mas eu vejo muitos fanáticos loucos. Ah não, as pirâmides foram feitas com a serrinha, uma estalhadeirazinha de bronze. Cadê a estalhadeira? Não tem nem mostra disso aí. Aí, é tudo fantasia, não tem condição de manter. Inclusive o clima da pirâmide não era o clima de hoje. Todas as escavações, já está falando de escavações, aquilo ali foi o mar que trouxe muita terra, muita coisa foi encoberta, muitas coisas. Aqui no Brasil, na Amazônia, tem os geoglifos. Os geoglifos são buracos cavados em formas geométricas, e esses buracos emitem um som como se fosse de um grande curto-circuito. E não nasce mato dentro do buraco. E quando chove, faz barulho. Quem fez esses geoglifos? Quem é que fez aqueles desenhos? As linhas de Nazca? Quem foi que fez? O povo pré-diluviano. Ou seja, antes do dilúvio houve esse povo. Depois do dilúvio, esse povo ainda tentou fazer algumas coisas e fizeram, mas não com a mesma força daqueles, né, que já passaram.
Então, veja as pirâmides, como a própria cultura egípcia fala, que foi um faraó que na cultura judaica chama-se Enoque, foi quem construiu tudo aquilo. E ele viveu antes da grande inundação que houve na Terra. Hoje, a ciência não pode mais negar essa inundação. Eles falam, não, houve a mudança do eixo da Terra, houve um cometa. Eles começam a gerar explicações que eles têm que gerar mesmo. Mas que houve. A cultura egípcia fala, o pessoal do Olho de Horus fala, o pessoal egípcio, que tem muita derivação. Você pensa que a religião egípcia é muito distante da religião judaica, está enganado. A religião judaica é como se fosse, a religião egípcia é como se fosse o catolicismo. E a religião judaica como se fosse o protestantismo, uma veio da outra. E tem traços da outra, tem crenças da outra, tem cultura da outra. Afinal, os judeus viveram 400 anos, ou seja, mais de 3, de 4 gerações. Se a pessoa fosse viver 100 anos, né? Olha, para você ter ideia, o Brasil tem 400 e poucos anos, né? De colonização, porque o Brasil foi colonizado mesmo em 1530. Em 1500 foi descoberto, 22 de abril de 1500. Mas a família real só veio em 1530, a colonização só começou a partir daí. Até 1600, até 1700 ainda tinha lugar que os portugueses não tinham nem pisado no Brasil ainda. Inclusive minha cidade foi colonizada em 1690. Então, para você ver como eram as coisas. E chegando gerações lá da Europa, vindo matar índio, tal, vindo toda hora. Pois bem, temos uma geração pré-diluviana fantástica, consciências e culturas fantásticas, que tinham contato com anjos. Também não entra nessa onda. Alienígenas, existe alienígena, eu vou morrer, Deus não existe. Os anjos não são daqui. Tanto os anjos de Deus quanto os anjos do diabo. Então eles são extraterrestres. E eles voam sim. Eles voam sozinhos, eles voam em nave. Por que não? Carros de fogo, por que não? Para mim isso não abala a minha fé. Abala a sua? Não abala não. Eu vi um anjo em cima de uma espaçonave. Amém. Existe disco voador humano, mas existe também disco voador também de anjos. Porque eu vi um anjo em cima de uma espaçonave. Não existe isso, pastor. Não perca a minha fé. Se um dia um anjo pousar no meu quintal e dizer, eu sou um anjo do Senhor, eu sou do planeta tal. Sim, pois não, tudo bem? Tudo bem, cara? E lá, como é que vai o planeta? Vai bem? E aí? Tu é do bem ou do mal? Diga aí, logo. Se for do mal, vai saindo, não leva bala. Então você não pode ser assustado ou querer, como Eric Van Daniken, eu não sou mais católico, eu não creio mais em Deus. Deus era astronauta. Não, os anjos são extraterrestres, mas Deus não é. Deus é o Deus de todos os mundos. Os mundos que a Bíblia fala. Existe um mundo que pereceu, pré-diluviano, que tem muito contato com o anjo. Nosso mundo não tem tanto contato assim não, a não ser no circo de oração, que os caras veem o anjo subindo, o anjo descendo, voando. Mas pode ver sim, né? Mas anjos são homens do céu, né? Lúcifer é um homem do céu, ele habita num lugar. Não habita? Ele habita em um lugar, ele fica num lugar assim, não. Anjos habitam em lugar, e por que não num planeta? Não, o anjo não habita em lugar nenhum, porque o anjo não sei o que lá. Mas isso é filosofia sua. Que anjo guerreia, anjo briga, anjo peca, anjo erra, anjo se revolta contra Deus, anjo mata pessoas, anjo leva cacete das pessoas, segura, como Jacó segurou, anjo mata. E por que não meu Deus, aquilo ali foi tecnologia angelical. Pode ter certeza. Não foi aqueles burrões que saíam matando as pessoas por besteira, para o seu culto, que construiu aquilo ali. Não, aquilo ali, eles eram apenas... Chegaram, que cidade é essa? Cidade dos deuses. Vamos ficar por aqui mesmo, não tem ninguém mesmo, nem cadê os deuses? Já foram embora, já? Por aqui mesmo ali, eles foram criando a religião, e para criar medo nos demais povos, estou repetindo para você entender, começaram a adaptar aquilo tudo à sua vida, como se fossem eles que fizeram, mas eles mesmos, tanto Machu Picchu e outras cidades do Peru, que ainda estão descobrindo várias ainda sobre terra enterrado, o dilúvio enterrou tudo. Eles diziam, não fomos nós que fizemos isso aí.
Foi Deus. Foi os deuses. Claro que eles sabem que eles não têm tecnologia para aquilo. O mundo que nós vivemos hoje, ele é muito mais falível do que o mundo pré-diluviano. Porque o pré-diluviano já realmente vivia mais de 1000 anos. Um cara vivendo mais de 1000 anos, ele se torna fera. Né? Um cara que não faz nada, tudo bem. Mas um cara que é estudado, que tem contato com anjos, que cresce, que recebe informações do céu, esse cara seria tremendamente inteligente. Paz e luz na tua vida. Deus te abençoe, te dê muita força, muita graça, muita inteligência. E preste atenção, não adianta se assustar não. Jesus te ilumine. Paz e luz. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar acerca do velho mundo que pereceu, o mundo pré-diluviano. Primeiro, a crença no dilúvio é universal. Em muitas religiões, desde os apaches, comanches, egípcios, e povos da Austrália, os aborígenes e muitos povos distantes um do outro acreditam e tem na sua cultura algo que aponta um dilúvio universal. Também temos as provas geológicas, que durante muito tempo os homens não acreditaram, até zombaram dessa possibilidade de um dia a terra toda ter sido coberta por água. Mas hoje eles não negam mais essa possibilidade devido à existência de inúmeros ossos, fósseis e provas geológicas que a terra teve uma inundação. Aí eles criam a teoria do cometa que bateu na terra, tal. Pois bem, as religiões principais da terra, como o judaísmo, da qual o cristianismo veio, e o egípcio, a religião egípcia antiga, da onde veio o judaísmo, da onde o judaísmo tem grande influência, já que viveu com Saqqara e outras religiões fortes que existiam no Antigo Egito, em torno de 500 anos, 400 anos. Isso é quase a idade do Brasil. Pois bem, tanto a religião egípcia quanto a religião judaica narram fatos da inundação total. De fato é que a inundação total, ou seja, dilúvio, não é mais uma teoria bíblica, mas hoje é um fato comprovado pela ciência e apontado por muitas culturas distantes uma das outras. A religião egípcia mostra bem claro que houve um dilúvio, e esse dilúvio foi universal. Quem foi esse povo pré-diluviano? Quem eram eles? De que forma viviam? Eu vou usar agora para vocês informações de livros históricos, crenças, pesquisas arqueológicas e também livros como o de Melquisedeque e outros livros. E também vou usar minha experiência pessoal em sonhos que tive voltando para o passado e também as pesquisas que eu faço na Bíblia. Todas elas têm uma base científica bem firmada, para que você entenda ou compreenda como é que viviam esse povo pré-diluviano. O povo pré-diluviano, existe uma contradição. Uns acham que o dilúvio, antes do dilúvio, houveram 1650 anos, ou seja, os teólogos mais tradicionais. Os teólogos mais modernos, eles acreditam que antes do dilúvio houveram 8.000 anos. 8.000 anos. Por que eles contradizem os que acham que foi 1650? Porque se foi 1650, alguns patriarcas ainda estariam vivos, como Matusalém, o próprio Adão viveu 930 anos. Sobre a idade de vida, realmente é um fato. Os pré-diluvianos viviam mais. Eles viviam em torno de 1000 anos. E isso com uma vitalidade muito grande. A Terra era diferente. Ou seja, o planeta Terra era diferente. Para começar,
a pressão barônica da terra era muito diferente. Isso facilitava os homens viverem com mais saúde. Hoje nós imitamos essa pressão através da câmara de Bar. Ou seja, através da câmara de Bar, nós, atuais homens, curamos várias enfermidades, né? As pessoas, diabetes, colesterol, problemas renais, são curados através de uma câmara onde a pressão é mais elevada. Também percebemos que os homens de países baixos são mais altos e os homens de países altos são mais baixos. Ou seja, Machu Picchu, Nazca, né, os homens são pequenininhos, 1,50 m. Suécia, Suíça, Noruega, os homens são 2 metros, 2,10 m, 2,20 m e vivem mais. O norueguês hoje ele vive muito, né? Os Países Baixos as pessoas vivem muito e vivem com a qualidade de vida muito elevada, ou seja, chegam 90 anos dirigindo seu carro, andando para lá e para cá, né? Ou seja, tem algo racial também, mas também tem algo do ambiente, do local. Pois bem, essa pressão era provocada pela aproximação da Lua. A Lua era mais próxima da Terra, ou seja, ela era o dobro mais próxima. Onde ela está hoje, ela estava na metade, tornando a noite quase dia, uma noite com a lua muito acesa, iria ficar, né, maravilhosa. E também aumentando a pressão do ar e também a questão das marés e mudando totalmente a forma de absorver o oxigênio dos organismos. Por isso, não encontramos somente dinossauros gigantes. Não, nós encontramos tartarugas gigantes, tatu tamanho de um carro, preguiça de 2,5 metros. Ou seja, não era somente dinossauro que eram grandes, homens e animais também eram grandes. A terra era mais viçosa, e isso mesmo depois do pecado. Que coisa, né? Outra coisa, teria sido construído na época dos pré-diluvianos todas as estruturas piramidais do mundo. As pirâmides, quando nós falamos de pirâmides, logo vamos para as pirâmides do Egito. Mas as pirâmides do Egito e a crença egípcia antiga acredita que um faraó muito antigo, chamado Enoque, foi quem construiu essas pirâmides. Então Enoque, pré-diluviano, antes de subir ao céu levado pelos anjos, ele construiu aquelas pirâmides de Gizé, né, que não eram túmulos, não tem nenhuma múmia dentro da pirâmide. A pirâmide não é um mausoléu, nada disso. A pirâmide era algo que transmitia eletricidade para o mundo todo, sem fio. Eletricidade essa descoberta e feita por Nikola Tesla em 1945. Então ele descobriu que é possível transmitir eletricidade sem fio para o mundo todo. Aí ele morreu, né? É claro, tem muitos interesses em jogo. Ou mataram, ou morreram ele, né? Então, o mundo pré-diluviano era um mundo diferente, onde os homens viviam mais, com mais vitalidades, onde existiam animais enormes. Possivelmente não havia intriga entre homens e animais, porque essa intriga, vamos dizer assim, foi provocada por Deus depois do dilúvio. Então antes do dilúvio o homem chegaria para um leão, conversaria com o leão, ou chegaria para um animal, conversaria com ele, e ele obedeceria, né? Depois do dilúvio houveram muitas mudanças, uma delas é o idioma, né? Mudou o idioma, os animais ficaram com raiva dos homens, arisco, com medo, né? E antes não havia isso. A outra grande questão é o contato do homem pré-diluviano com anjos, ou como queira alguém dizer, extraterrestres, porque os anjos são extraterrestres, eles não são daqui, eles vêm de fora, então é um extraterrestre. Então havia contatos constantes com anjos, chamados guardiões, tanto pela Bíblia, como pelo livro de Enoque, como pelo livro de Melquisedeque. Livros esses tidos como livros pré-diluvianos, como o livro de Jó é um livro pré-diluviano. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, a sua escrita é antiguíssima e tudo indica que Jó não era um homem contemporâneo de Abraão.
Jó era um homem pré-diluviano e que viveu antes do dilúvio e teve toda essa fama, porque nós não encontramos nenhuma prova de Jó, da existência de Jó. E um homem tão rico, tão poderoso como Jó, com certeza ele iria deixar rastros, e não encontramos. Pela leitura, pelo estilo do livro, pela forma de oferecer sacrifício que ele oferecia para os filhos, podemos deduzir que o livro de Jó é um livro mais antigo da Bíblia e um livro pré-diluviano, como o livro de Enoque e o livro de Melquisedeque. Pois bem, antes do dilúvio haveria contatos com os anjos com mais facilidade, ou seja, os homens tinham contato com os anjos, passeavam, andavam. Hoje nós não temos esse privilégio, mas antes tínhamos sim. E havia uma interferência angelical muito grande em nosso planeta, que hoje ela está muito tímida, né? Muito tímida. Então todas essas construções piramidais, Machu Picchu e outras, são construções pré-diluvianas. Algumas delas foram feitas logo após o dilúvio, quando a família de Noé se espalhou pela terra e começou a repovoar. Preste bem atenção, com 500 anos de idade, né, o Brasil, quantas almas produziu? Né? Imagina 8.000 anos. Então houve um território vastíssimo e uma população muito diferente da nossa hoje. Homens com super memória, homens com super força, homens de 4 metros de altura. Aqui na Paraíba foram encontradas ossadas de homens de 3,5, 4 metros de altura. Aqui nas montanhas da Paraíba foi encontrado peixe do alto mar fossilizado. Quem é que levou esse peixe e como é que ele fossilizou em cima de uma montanha a 500 metros de altura do mar e a mais ou menos 600 quilômetros do mar? Como? Então, o dilúvio é a explicação. Não existe somente as pirâmides de Gizé, só aquelas 3 pirâmides, umas pequenininhas que fizeram de lado, querendo imitar. Não. Existiram sim existem sim milhares de pirâmides na China. No Brasil, aqui nós temos os geoglifos na Amazônia, que são valas que são eletromagnéticas, produzem um som quando chove, e essas valas parecem fusíveis, né? Parecem aquele negócio aquelas placas de computadores escritas no chão, formas geométricas, no meio das árvores gigantescas. Isso foi feito antes das árvores nascerem, ou seja, no período pré-diluviano. No período pré-diluviano havia um planeta totalmente do nosso. Vou lançar o próximo vídeo falando sobre esse assunto, será o continente adâmico. Eu vou mostrar aonde era que Adão vivia, aonde era o paraíso. Interessante, né? E são teorias. É bom você escutar para saber o que está acontecendo, né? Então, quando o planeta Terra, antes do dilúvio, era totalmente diferente. Nós temos hoje 5 continentes. Não era 5 continentes, né? Existia o Pangeia, né? Um continente só, um continente gigantescos. E com o dilúvio e o distanciamento da Lua, houve todo um movimento geológico, e onde era água se tornou montanha, e onde era montanha se tornou água. Nós encontramos conchas do mar no deserto do Saara, mostrando que o deserto do Saara foi mar um dia. Algo mudou bruscamente toda a geografia e também o organismo das pessoas. E quando nós procuramos os macaquinhos de Darwin, Charles Darwin, Carlos Darwin, nós encontramos ciências extremamente complexas e edificações, construções extremamente fortes em termos de ciência. Procuramos na Idade da Pedra o homem da pedra, o homem de Naterdal, e encontramos um povo que construía pirâmides, que produzia energia, né, que tinha ciências que nós não conhecemos e estamos doidinhos para conhecer.
Então, nesses 8.000 anos, que eu acredito que foi assim, houveram muitas pessoas e muitas coisas. Muitas mesmo. Era um mundo totalmente diferente. Imagina você com um gato de 3 metros de altura. Imagina você com um tatu com 3 metros de altura. Imagina você se encontrar com um cara de 4 metros de altura. Era uma época totalmente diferente da nossa. Esse povo pré-diluviano viveu sem a lei mosaica, sem essa lei que nós conhecemos, em uma religião muito diferente. Seria a religião da consciência. E os anjos visitavam, porque a Bíblia fala que os anjos visitavam Adão e Eva. E Adão e Eva trocavam presentes com esses anjos. Isso aí é o livro de Melquisedeque. Deus não iria criar umas criaturas e colocar ela como um patinho feio, ou seja, separado de tudo e de todos. Todo mundo lá no céu, festejando, se encontrando, Lúcifer entrando entre os filhos de Deus, tal reunião no céu. E Adão e Eva, coitado, vivendo na terra, uma vida medíocre e abandonada por tudo e por todos. De maneira nenhuma. Era algo totalmente diferente da nossa imaginação. Era um mundo extremamente viçoso, maravilhoso. Um mundo onde existia, alguns tinham muito poder, poder mental, poder psicológico, poder do psique. E esse mundo de repente se tornou muito violento, sem respeitar a individualidade de cada pessoa. Esse mundo acabou desagradando a Deus, chegando a tal ponto de Deus se arrepender do homem que fez. Porque algo muito grave começou a acontecer, né? Aqueles homens do crânio alongado, né, já foi comprovado que aquele crânio alongado não é que o cara é extraterrestre, é que ele vivia 1000 anos e com 1000 anos a tendência do crânio é aumentar. Também poderia se ter fusão entre animal e homem, porque a carne era viçosa e poderosa. Então teria condições de um homem transar com uma vaca e nascer um homem boi, ou transar com um cachorro e nascer um homem cachorro, porque a carne era mais viçosa. Existia um outro ambiente, uma outra pressão, onde o oxigênio era mais, né? Até a parte de chover não chovia, subia um vapor da terra e esse vapor da terra regava toda a terra. Eu acho que você já foi em algum campo. Nesse campo você já viu aquele vapor de manhã cedo, né, se levantando, e você olhando, que coisa linda aquele vapor naquela relva. Mais ou menos era dessa forma. E as fontes da terra eram viçosas, a terra não era seca, a camada de ozônio era muito mais forte do que nós temos hoje. Hoje a gente planta uma manga, a mangazinha bem pequenininha, o caju bem pequenininho. Lá era, na época de Israel, existia um cacho de uva que era para 2 homens carregar. Aonde é que nós encontramos esse cacho de uva hoje? Não tem mais, acabou. Porque a terra está ficando fraca, e a Bíblia diz que a terra ela vai se envelhecendo e vai ficando fraca. Como uma roupa velha, ela vai ficando velha, a terra está ficando velha. Aonde você está pisando, o planeta Terra está ficando velho. E aí começa a falhar, o magnetismo da terra está diminuindo, né? Ou seja, onde era inverno constante, hoje não é mais inverno. Eu alcancei lugares aqui no Nordeste que eram lagoas, a gente tomava banho nessas lagoas, pescava peixe quando a gente era pequeno. Hoje só tem poeira, hoje virou deserto, Pois bem, o mundo pré-diluviano era assim, era um mundo patriarcal, onde o patriarca mandava. Encontramos algumas pistas, Adão, Eva, Caim e Abel, mostrando dinastias. Quando Caim matou Abel, Caim casou com a filha do rei Nod, já existia rei. E quem era Caim? Caim não era rei não? Não, Caim era de uma família nobre, a família de Adão e Eva. Então Caim casou com uma menina nobre, a filha do rei Nod. Que rei Nod é esse? E a Bíblia não fala de rei Nod. Mas quando Caim matou Abel, Caim podia ter 500 anos. E em 500 anos se faz menino com força. E o menino faz outro menino e outro menino. E como eu lhe falei,
O Brasil tem 500 anos de história. Veja quantos brasileiros nasceram e morreram, estão nascendo, estão crescendo e vão reproduzir. Então, quando Caim matou Abel, já que se viviam muito, Caim não era um gurizinho de 10 anos não. Caim era um homem feito, já existia rei, já existia mulheres e mais mulheres, homens e mais homens, povos e mais povos. Então Caim matou Abel, e quando Deus solicitou a responsabilidade dele, ele disse assim: todo mundo que me encontrar vai querer me matar. Então Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém matasse ele enganado. A Bíblia é bem clara. Então, havia muita gente a tal ponto do cara não conhecer o patriarca Caim. E esse cara, ao contrário do que muitos pensam, que era um jumento, um burro quadrado, não. Ele fundou cidades, teve filhos, Pelégue, teve outros filhos, e esses filhos foram inteligentes, fizeram harpa, fizeram violão, fizeram instrumentos de corda, e Caim fundou uma cidade para os filhos. Uma cidade que eu falo não é umas barraquinhas com pé de coco em cima da casinha com palha, não. Quando nós olhamos para o passado, encontramos civilizações tremendas, cheias de ciência, cheias de magia, cheias de coisas que os cientistas, principalmente daquela ciência arqueologia proibida, ficam admirados. Foi encontrado cidades no fundo do mar, onde o batente era de 1,5 metro. Então os caras que moravam nessa cidade, puxa, deviam ser uns cabos de 4 metros. Quem é que fez essa cidade? Como é que ela foi parar debaixo do mar? É porque ela não era debaixo do mar, ela era em cima e afundou. E tem muitas outras cidades, inclusive que visitei em sonhos, que ainda não foi descoberta, e elas estão no Oceano Atlântico. E estas cidades guardam segredos e mistérios muito grandes. Adão e Eva existiram de fato. Os patriarcas Caim e Abel existiram também, Sete também existiu, e deram origem a linhagens de homens com dons e capacidades diferentes. Essas linhagens se fundiram quando Deus decidiu acabar com tudo, e em Noé começou uma nova geração. Então nós somos uma nova geração muito diferente da geração que passou, porque puxamos a um homem branco chamado Noé, que significa descanso. Segundo as escrituras, Noé nasceu branco, e o pai de Noé pensou que ele era o filho de anjos e não era filho dele. E Enoque falou para o pai de Noé que Noé iria dar origem a uma nova geração. E essa nova geração, ela iria viver menos, iria ser mais fraca, mas não seria menos ruim do que a velha geração que irá passar. O próprio Enoque avisa isso aí para o pai de Noé. Quando Deus decidiu fazer o dilúvio, existiam milhares e milhares e milhares de pessoas nesse planeta. Existia um sistema totalmente diferente. Ou seja, era comum o cara ver um homem voando num daquele dinossauro voador, né? Ou o cara montado num estegossauro, pescossauro, né? Seria a coisa mais comum no mundo. Ou alguém voando, ou um mágico, ou um homem com poderes, ou uma nave de anjos pousando, falando com patriarcas, trocando presente, almoçando com ele. Pastor, não diga isso. Como é que o anjo vai descer para almoçar com o cara? O anjo não comeu com Abraão, rapaz. E por que não pode comer com Noé ou com o pré-diluviano? Que o sistema era outro. Então temos que ver as novas possibilidades desse mundo que pereceu para compreendermos a nossa história. Anjos brigam, anjos matam, anjos são agarrados. Então anjos não estão tão distantes de nós assim. Apenas temos um corpo inferior ao deles, ou não sabemos utilizar as energias que tem dentro de nós. Mas os anjos apanham, anjos brigam, anjos caem, anjos pecam, anjos comem, anjos matam. Então anjos são homens do céu. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O que Deus fez para haver o dilúvio? Deus, para haver o dilúvio, fez o distanciamento da Lua. Isso são teorias, né? Mas são teorias comprovadas. A Lua já foi mais próxima da Terra.
E aí a Lua, que ela não tem um sistema de rotação, ela tem sempre a mesma face para o lado do planeta Terra, e os caras ficam dizendo, o que é que tem do outro lado da Lua? Será que o homem foi mesmo a Lua, ou é mentira dos Estados Unidos? E o que é que tem do outro lado? A Lua é o quê? De chumbo, tal. Essa Lua, ela se afastou da Terra, ou seja, a distância dobrou, e quando isso aconteceu, automaticamente a geologia do planeta mudou muito. Vulcões explodiram, a água que estava no subterrâneo vieram para cima, e com isso houve o dilúvio. O dilúvio, segundo a Bíblia, não foi somente chuva não. Choveu 40 dias e 40 noites para levantar a Arca de Noé, né, que está na Rússia. E esta arca se levantou com 40 dias e 40 noites de chuva, mas choveram mais de 100 dias. Foram mais de 100 dias chovendo. Também a Bíblia mostra que a fonte do grande abismo estourou. Que grande abismo é esse? Seria o quê? Um grande geyser, um grande buraco que começou a jorrar água? Sim, seria justamente isso. A fonte do grande abismo jorrou. Ou seja, no mundo inteiro, fontes começaram a jorrar água subterrânea para cima. Isso movido pela mudança de pressão da Terra, pelo fato da Lua ter se afastado. Eu sou fascinado nisso. Venho há anos estudando ciência, desde que eu tive sonhos. E esses sonhos me mostraram cidades pré-diluvianas incríveis, povos incríveis. Ou seja, eu voltei para o passado. Aí nisso eu passei a estudar muito mesmo, tudo sobre pré-diluvianos. Hoje a ciência mostra que houve pré-diluvianos, ou seja, houve um dilúvio. Atlântida realmente existiu. Atlântida, que era de homens sábios, ela afundou. Ela afundou e hoje ela é oceano. E aonde era oceano, subiu a placa e se tornou terra. Ou em alguns lugares, né? Outras não mudaram não. Em alguns lugares, algumas montanhas não são frutos de erosão. Ou seja, choveu e ficou... Não. Algumas montanhas são literalmente elevações do magma. Ou seja, alguma coisa empurrou essa montanha de baixo para cima. E a pressão da Terra foi que fez isso. Ou a Terra mudou um pouco a sua órbita, ou a Lua teria total poder, como ela tem hoje, de levantar as marés, de fazer maré alta, maré baixa. Ela teria, com esse afastamento que é milhares de quilômetros, né? Ou seja, na época do dilúvio, antes do dilúvio, o cara olhava a Lua praticamente estava para tocar na visão do cara, que a Lua era bem pertinho, ela era o dobro do que é hoje. Uma Lua cheia, quando você vê hoje, ela é bem grande, né? Então ela seria o dobro daquilo, bem pertinho da Terra. E aí, ela teria provocado essa inundação, esse cataclisma todo. E do DNA de Noé e dos seus filhos vieram a nossa geração, bem mais fraca, bem mais burra, porque até nós que nos julgamos sábios, alguns de nós são muito orgulhosos porque sabem uma besteirinha. E a ciência que Deus deixou nessa terra é muito maior do que nós imaginamos. E todos os dias que vivemos nesse planeta Terra, descobrimos ciências e possibilidades maiores e maiores e maiores. O átomo é indivisível. Até o nome átomo significa indivisível. Aí veio Hitler, aconselhado por um espírito, e disse, não é indivisível não, quebro. E quebrou o átomo. E Hitler inventou, criou a fusão atômica. Quem inventou a bomba atômica foi Hitler, através de um espírito. Pois bem, Deus é ciência. E hoje nós vemos um mundo onde os contatos espirituais com anjos são bem menores, muito, muito mesmo. E onde o tipo de vida hoje é mísero. Um cara no Brasil com 80 anos já está caindo pelas tabelas, né? Já está esquecendo, daqui a pouco ele está mijando na parede, né? Pintando a parede com urina. Então é uma coisa mísera, pequena,
perante os homens que viveram na época de 1000 anos. Então o cara com 1000 anos, meu amigo, Abraão fez filho com 120 anos. Abraão fez filho com Agar, fez filho com Sara, e ainda surgiu uma mulher chamada Quentura, que era Quentura mesmo, e deu para Abraão mais um bocado de filho. Não sei se foi 3, foi 5, não me lembro bem. Mas e ele dispensou esses filhos para o Oriente, né? Pois bem, gente, o mundo pré-diluviano era extremamente complexo. Machu Picchu, ciência de Nazca, tudo isso era ciência pré-diluviana. Algumas múmias que estão no Cairo, que estão lá naquelas pirâmides, muitas delas são filhos de Adão. Quem sabe Sete não está por ali, né? Tem inscrições dentro das pirâmides que mostram os 8 filhos de Noé, as 8 almas que escaparam. Tem outras que mostram as dinastias de Adão. Aquilo não foi construído por nós. O que aconteceu? Houve o dilúvio de 1 ano. O dilúvio durou 1 ano. Depois a água baixou e os filhos de Noé saíram pelo mundo, fazendo filho e crescendo, e ocupando as cidades que não teriam sido destruídas pela água. Uma delas é o Antigo Egito. O Antigo Egito já passou por várias dinastias, várias, Hitita, né? Até os hebreus já chegaram por lá e dominaram com José. Mas houve várias dinastias no Antigo Egito. E vários povos implantaram e imitaram aquela religião deles. E um povo morando ali na pirâmide, os outros iam olhar para ele com um olhar de medo. E isso era o que eles queriam. Aqueles caras que viviam matando, torando cabeça lá no Peru, né? Aqueles camaradas ali não foram que construíram aquilo ali não. Pode ter certeza. Segundo eles mesmos, quem construiu aquilo ali tudo foi os deuses. E os deuses um dia iriam voltar, porque eles já pegaram aquilo ali tudo pronto e se admiravam com a ciência. Aí eles se personificaram para causar medo nos demais povos. Encontraram uma inscrição lá, o cara arrancando o coração do outro, poderia até ser uma punição, uma pena de morte. Aí eles pensaram, não, a gente tem que fazer isso porque os deuses querem que a gente faça. E começaram a fazer, os idiotas, né, começaram a fazer, mas não foram eles que fizeram aquilo ali, não pode ter a certeza. Então, quando surgiu o novo mundo fraco. O novo mundo onde o homem não vive mais de 120 anos. O novo mundo onde o homem não tem aquela mesma capacidade mental. O novo mundo onde, quando Deus viu que eles eram selvagens como o antigo mundo, confundiu as línguas na Torre de Babel. Ou seja, Deus viu que se eles se juntassem novamente, eles iriam evoluir muito rápido, e com a mente cangaceira e violenta que eles tinham, se ele evoluísse rápido, a gente já teria sido destruído, ou seja, o mundo já teria sido destruído. Com toda a evolução que nós julgamos ter, nós podemos destruir o mundo hoje muitas vezes. E podemos destruir a qualquer momento. Basta um jogar uma bomba no outro, joga outra bomba, pronto, acabou. Temos bomba, temos projeto ARPA que domina o tempo, a mente humana, produz terremoto, maremoto, controla o tempo, controla o mar. Existe o projeto ARPA que controla a mente humana. Você está ouvindo o que eu estou falando? Consegue controlar a mente humana através de ondas eletromagnéticas. Consegue derrubar um avião. Ou seja, o projeto ARPA é tremendo. Então o homem hoje tem muito poder. Se ele tivesse adquirido esse poder antes, a gente já teria sido destruído. Deus queira que esse planeta dure mais um pouquinho. Mas quem vai provocar o apocalipse, pode ter a certeza, é o próprio homem. Aquelas catástrofes que nós encontramos na Bíblia serão provocadas pelo próprio homem. Pois bem, espero que esse meu comentário sobre a vida pré-diluviana seja útil para você. E que nada assuste ou mude a sua fé. A nossa fé é em Deus. Se um dia um anjo pousar lá nos Estados Unidos, um extraterrestre, primeiro a gente tem que saber quem é ele, se ele é do lado de Deus ou não. Tem que saber a origem desse anjo, o planeta dele, está caído ou não. E vamos conversar com ele, porque com certeza
O Deus que me fez ele também. Só que ele vive em outra dimensão. Agora, os antigos pré-diluvianos conheciam portais, centenas e centenas de portas sem fundo foram encontradas. Que portas eram essas? Eram portais que eram ativados, né? Temos estátuas eletromagnéticas, ilhas magnéticas, sinais eletromagnéticos, geoglifos eletromagnéticos na Amazônia. Temos muita coisa para pesquisarmos e descobrirmos ainda. O povo pré-diluviano sabia que existia portal, sabia que existia energia transmitida sem fio, sabia que existia ondas eletromagnéticas vindo de dentro de nós mesmos e que nós devemos controlar essas ondas, e controlando a gente adquire poderes. Tudo isso esse povo pré-diluviano sabia, mas não deixaram de ser violentos, não deixaram de ser homens, vil, e foi necessário para manter a ordem e nos dar uma chance de viver, porque se Deus tivesse destruído o mundo e acabado ali, você que está me assistindo, eu, não teríamos chance de estarmos aqui. Mas como temos um direito dado por Deus de existirmos, aqueles homens tiveram que ser destruídos. E todos que tentaram impedir que a humanidade avançasse, são destruídos também, porque quem vem aí já vem com direitos de viver. Também quando encerrar o direito da raça humana, então Deus abandonará a ela a sua própria sorte. E aí então os homens se autodestruirão. O dilúvio foi feito pela lua. A lua foi afastada da terra, e com isso as águas que estavam no subterrâneo, que faziam aquela fumacinha que regava todo o jardim do Éden e regava toda a terra, elas vieram para cima. A terra não era lavada, hoje a terra é lavada e seca. Você pode ver essas árvores, elas têm um trabalho danado para pegar água lá embaixo para sobreviver. Mas na época pré-diluviana isso era viçosa, uma árvore de 30 metros. Encontramos árvores que ela rompe várias camadas da terra e ainda está intacta, com 30, 50 metros de altura, mostrando que essas eras geológicas, isso aconteceu quando a água subiu, misturou tudo, e quando a água foi abaixando, foi se formando camadas, como a gente pode fazer isso dentro de um balde. A gente enche um balde com várias terras, mistura, e quando a terra for pousando, dependendo do peso dela, ela vai se acomodando diferentemente. Pois bem, e a Bíblia diz que o Deus que não poupou o antigo mundo também não poupará o novo, se esse mesmo fizer a mesma coisa. A história do homem não é tão rápida como nós imaginamos. Antes de você já existiu milhares de homens. E depois de você poderá existir uma certa quantia, já que estamos próximo ao fim. Importante é que você saiba que existe um Deus no céu e que estamos nesse sistema aqui por algum objetivo, para escolher o bem e o mal, e que Deus irá fazer um novo sistema, porque Jesus Cristo não quis fazer um remendo novo e um pano velho. Ele vai fazer tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. No próximo vídeo, falando sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês aonde é que fica o paraíso que Deus não tirou da terra. Ele ainda está por aqui. E o que foi que aconteceu com o continente adâmico? Onde era o local onde Adão e Eva e seus filhos viviam. Paz e luz. Amém.